Olá, meus irmãos, você está no canal Bíblia em Foco. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você possa ficar por dentro de todo o conteúdo que será disponibilizado aí para vocês. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, para o máximo de pessoas, para que outras pessoas também possam ser edificadas através desse vídeo. Meu nome é Luciano Portioli, atuo como professor da Escola Bíblica Dominical e também atuo como professor de teologia. Sou bacharel em teologia pelo ITEP, Instituto ITEP, na cidade de Itapira, mas tenho também aí curso básico em teologia, curso médio em teologia, um curso aí para preparação de professores e superintendentes da escola dominical, e atualmente aí estou cursando meu bacharel acadêmico pela Universidade da Estácio. E nós estamos mediante uma maratona preparando professores para a EBD. E nesse segundo vídeo, esse é o segundo vídeo dessa maratona, e eu recebi aí a incumbência de falar um pouquinho com vocês sobre a importância do professor da Escola Bíblica Dominical. Qual é a importância de um professor mediante aos seus alunos? Quando nós falamos de professor, quando nós mencionamos um professor, estamos falando daquele que ensina, estamos falando daquele que direciona, nós estamos falando daquele que conduz. Então, o professor é aquele que ensina, o professor é aquele que conduz, o professor é aquele que direciona. E o apóstolo Paulo, ele menciona o ensino como um dom. O próprio apóstolo Paulo vai mencionar o ensino como um dom. Então, logo nós entendemos que quem ensina está em um pleno exercício de um dom. Quem ensina está exercitando um dom. Vejamos, meus irmãos, o que Paulo fala acerca desse assunto. Romanos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 4. Paulo diz assim: porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Agora Paulo começa a mencionar aqui quais são esses dons. Se é profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se é ministério, dediquem ao ministério. Se é ensinar, dedique ao ensino, ou ensine com dedicação. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E que o exerce misericórdia, que o faça com alegria. Paulo aqui, meus irmãos, em Romanos capítulo 12, ele menciona o dom de ensino como uma espécie de coparticipação entre Deus e o ser humano. Vamos entender melhor isso aqui. É Deus quem dá o dom. É Deus quem distribui o dom. É Deus quem concede o dom. É Deus quem chama seres humanos para realizarem os dons, para exercerem os dons. É a mesma coisa do dom de ensino. É Deus quem chama as pessoas, é Deus quem capacita as pessoas, é Deus quem distribui os dons para as pessoas. Mas lembra, nós comentamos agora que nós estamos em um dom de uma coparticipação entre Deus e o homem. Se o dom é de Deus, se Deus quem chama para exercitar o dom, se é Deus quem o capacita, onde entra o papel do homem? O papel do homem entra na dedicação. Deus chama, Deus capacita, Deus entrega o ofício, mas a capacitação é inteiramente do professor. É por isso que o professor ele precisa tirar tempo, o professor precisa dedicar tempo para estudar, para ler, para pesquisar. O professor ele precisa tirar um tempinho
para coletar o máximo de informações possíveis para poder preparar uma boa aula e posteriormente aí também entregar uma boa aula, um conteúdo de excelência para os seus alunos. Então, o professor da EBD ele é muito importante porque ele ensina. O professor da EBD ele é muito importante porque ele direciona, ele conduz. Mas a importância do papel, né, do professor não acaba por aí. Então, nós iremos falar aqui um pouquinho de alguns papéis importantes que o professor aí ele tem mediante aos seus alunos. Em primeiro lugar, o professor da EBD, ele é muito importante, por quê? Porque ele ajuda a moldar vidas. O professor da EBD, ele ajuda a moldar vidas. E o que significa moldar? Moldar significa aperfeiçoar. Moldar significa adaptar. Então, o professor da EBD, ele ajuda a aperfeiçoar os seus alunos. O professor da EBD, ele ajuda a adaptar os seus alunos nas escrituras. O professor da EBD jamais poderá cometer um erro. Qual erro? É pegar a Bíblia e adaptar a Bíblia na realidade dos seus alunos. Nenhum professor da EBD tem essa autorização de adaptar a Bíblia na realidade dos seus alunos. Todo professor, ele precisa ter consciência de que ele precisa pegar os seus alunos, ele precisa conduzir os seus alunos e adaptá-los na palavra de Deus. Então, o professor da EBD, ele é muito importante porque ele ajuda a moldar pessoas. Ele ajuda a aperfeiçoar pessoas. E esse aperfeiçoamento e essa adaptação é mediante a palavra de Deus. Então, o professor, ele conduz os seus alunos a um aperfeiçoamento segundo a palavra de Deus. O professor, ele conduz os seus alunos a uma adaptação segundo a palavra de Deus. Então, o professor, ele precisa moldar os seus alunos conforme as Escrituras, com diretrizes nas Escrituras, com base nas Escrituras. O professor, ele precisa moldar os seus alunos mediante as doutrinas bíblicas, aos ensinamentos da palavra de Deus. Porque o professor, ele tem esse papel. O professor é muito importante porque ele exerce esse papel, moldar vidas. O professor da EBD ele é muito importante, em segundo lugar, porque ele conduz os seus alunos a um processo de aprendizado. O professor ele vai conduzir os seus alunos a um processo de aprendizado. Todo professor, meus irmãos, ele vai acompanhar os seus alunos em todo o seu processo de aprendizado. Todo o aprendizado, ele é um processo. Inclusive, o aprendizado bíblico também é um processo. O aprendizado bíblico também é um processo e o professor da EBD precisa conduzir os seus alunos nesse processo de aprendizado da palavra de Deus. O que é um processo? Processo é uma ação contínua. Processo é uma ação prolongada. Então, o aprendizado, ele é uma ação contínua. O aprendizado, ele é uma ação prolongada. Então, o professor, ele precisa acompanhar os seus alunos nesse processo prolongado, nessa ação contínua. O professor, ele precisa entender que muitos dos seus alunos estão se iniciando. O professor da EBD, ele precisa entender que muitos dos seus alunos ainda não têm uma instrução mais sólida na palavra. Então, o professor da EBD, ele precisa identificar esses alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade ali no seu aprendizado e acompanhar em todo o processo de aprendizado desse aluno. Então, professor, identifique esses alunos. Você precisa identificar esses alunos para você acompanhar esses alunos em todo o processo de aprendizado.
porque o aprendizado ele é um processo, o aprendizado é uma ação contínua, o aprendizado ele é uma ação prolongada. Então, você, professor, precisa acompanhar o seu aluno em todo esse processo de aprendizado. Então, o professor da EBD ele é muito importante, porque é ele quem conduz nesse aprendizado, nessa ação contínua. E mediante a tudo isso, meus irmãos, como que o professor da EBD, ele deve ou ele precisa se comportar mediante a essa tão importante tarefa que ele exerce, que é o ensino? Em primeiro lugar, a atitude do professor mediante ao ensino precisa ser uma atitude de humildade. Provérbios capítulo 29 e o versículo de número 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de um espírito obterá a honra. Humildade é se comportar com simplicidade. Humildade é não perder a essência de dignidade. Então, o professor da EBD, ele precisa reconhecer que grande parte dos seus alunos não tem o mesmo nível de conhecimento que você. Então, o professor da EBD, você precisa reconhecer que nem todos os seus alunos estão em um mesmo patamar de conhecimento que você. Então, você precisa ter essa humildade, você precisa ter essa atitude de simplicidade, de conduzir esse aluno a um nível mais profundo de conhecimento. Então, você, professor da EBD, você precisa ter a humildade suficiente de entender que nem todos os seus alunos têm o mesmo conhecimento que você. E você precisa ter essa ação contínua de simplicidade, de humildade e conduzir esse seu aluno a um nível mais profundo de conhecimento. Então, você, no seu exercício de ensino, no exercer o seu dom de ensinar, você precisa ter uma atitude de humildade. Mas a atitude do professor da EBD não para por aí. A atitude do professor da EBD também precisa ser uma atitude de paciência. Então, o professor da EBD ele não pode perder o autocontrole. O professor da EBD jamais poderá perder o autocontrole no processo de aprendizado do seu aluno. O professor da EBD não pode desistir dos seus alunos. O professor da EBD jamais poderá desistir de um aluno. Professor, ensine quantas vezes for preciso. Explique quantas vezes for necessário. Você não pode perder a paciência. Você não pode abandonar o seu aluno no processo de aprendizado. Você precisa ter uma atitude de paciência. Tire as dúvidas dos seus alunos quantas vezes foram necessárias. Tire a dúvida dos seus alunos quantas vezes for preciso. Atitude de paciência. Você precisa ensinar os seus alunos com calma. Você precisa explicar quantas vezes for preciso para os seus alunos. Lembre-se, meus irmãos, você está desenvolvendo um dom de suma importância para a igreja. Você, professor, está desenvolvendo um dom de suma importância para a igreja, que é o dom de ensino. Então, faça com dedicação. Dê o seu melhor. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.